E Diniz detona a arbitragem do jogo entre Corinthians e Fluminense. Ele deu um pênalti totalmente inexistente, mas totalmente inexistente. O Cássio parou o jogo várias vezes, os caras caem e levantam. Cássio falou das críticas que vem recebendo. Não fico procurando matéria, o que estão falando de mim, tento focar no meu trabalho, Mano Menezes analisa a possibilidade de rebaixamento. Eu penso que, considerando tabela, você tem que pontuar. E também tem o craque Neto reagindo à expulsão do Felipe Melo, mas fica aí até o final do vídeo. E se é novo por aqui, já se inscreva no canal, bora bater esses 4.000 inscritos pra gente continuar crescendo aqui na plataforma. E ontem ocorreu o jogo entre Fluminense e Corinthians pelo Brasileirão, com direito a 6 gols. Mas claro que novamente a arbitragem foi confusa, com direito à expulsão do Felipe Melo e também com vários lances aí polêmicos. Bora ver o que o Fernando Diniz falou na coletiva. Hoje foi uma partida brilhante do Fluminense. O jogo todo, principalmente o segundo tempo. O segundo tempo foi muito lindo. Quem esteve aqui no Maracanã pôde acompanhar um jogo. O adjetivo correto é esse: brilhante ou espetacular. Manchado muito pela arbitragem. Eu sinceramente não consigo entender. Se alguém tiver uma explicação, vocês me ajudem, por favor. Porque antes de vir aqui no campo, parecia tudo muito já claro pra gente. Então, tanto é que todo mundo reclamou muito. Principalmente no lance do Marlon. O do Samuel estava longe. Mas o lance do Marlon é inconcebível marcar um pênalti como aquele. Inconcebível. Não dá pra gente entender como é que a pessoa consegue marcar um pênalti com tanta clareza numa disputa, o jogador saindo da área, o outro jogador vem e encosta. Então, se encostar na área é pênalti. Então fica uma coisa muito estranha, no mínimo muito estranha. Não é a primeira vez que o Fluminense é prejudicado nesse campeonato. A pontuação também tem muito a ver com a arbitragem nesse campeonato Fluminense. Lá contra o Grêmio a gente teve um pênalti no Nino não marcado, no final do jogo, pisão. Hoje o juiz, ele deu um pênalti totalmente inexistente, mas totalmente inexistente. Se aquilo for pênalti, não tem condição. E depois o lance do Samuel, é o lance que todo VAR chama para expulsar o jogador, porque pisa. Eu não acho que tem que expulsar por causa do lance daquele. Já falei outras vezes aqui que acontece com a gente, que eu não acho que é lance para expulsão, mas o Fábio chega atrasado e pisa no tornozelo do Samuel. O Samuel torce o tornozelo, está com o tornozelo inchado, e o VAR não chama. Fora isso, quando eu tinha 13 minutos do segundo tempo, já tinha parado de 5 minutos ou 6 minutos já. O jogo parado, ele dá 8 minutos, já aparece muito. Aí deu um monte de cartão amarelo, vários cartões amarelos, 2 expulsões, mas nenhuma, ele não se ensinou nenhuma vez a acelerar o jogo para o Corinthians para ter jogo. Porque para quem paga, para quem assiste, não é um problema geral do futebol. E a gente fica assim, enxugando o gelo. Então o do Grêmio, o jogo do Vasco, que a gente estava um jogo super disputado, teve uma falta, que o juiz falou em cima do Cano, que o juiz mandou acelerar, o Cano saiu mancando do jogo e o VAR não chamou. Até o juiz pode até ter errado, não viu, mas o VAR não chama. Então cortou, vocês lembram disso, cortou o tornozelo do Cano e torceu ao mesmo tempo. E não chamou. Então assim, são muitos erros que aconteceram no Fluminense. Tem muitos ainda para trás. Muitos erros para trás. Esse foi o mesmo árbitro que apitou em Cuiabá. 2 lances seguidos do Martinelli, ele expulsou com uma super facilidade. Hoje a gente teve mais 2 jogadores expulsos. Não tem controle do jogo. Ele fala assim, então é um juiz assim que ele, então ele apitou mal o jogo, mas apitou mal só para um time. O critério dele era apitar mal só desfavorecendo o Fluminense. A gente não quer arbitragem favorecer o Fluminense. A gente não quer jogar em Bragança e ser favorecido em nada agora. A gente quer que pare com isso, tem que ter um basta. E o CNM, que eu nunca citei o nome dele aqui, tem que tomar providência, porque não dá. Em relação ao Fluminense, não dá mais. Teve muitos jogos. Eu sei que outros times também já reclamaram, mas teve muito jogo do Fluminense, mas muitos jogos. Esse critério, então, de cera que os times fazem, o Corinthians fez o que quis hoje. Ele não chamou nem a atenção de ninguém para acelerar o jogo. Todo mundo caiu no chão, todo mundo saiu se arrastando para a substituição. O Cássio parou o jogo várias vezes. Os caras caem, levantam, caem, aí a marca não entra, ele fica lá conversando. Pô, então não dá. Então ele penitencia quem quer jogar o jogo de futebol. Foi um vestiário otimista e tranquilo, porque até é bom se falar dos erros, para a gente ressaltar aqui o jogador que é o Marcelo, né? O jogador comete um erro, a torcida insinua a vaiar, depois a torcida meio que já tem remorso, que a gente não pode vaiar um cara desse, e se transforma talvez no grande personagem da partida. O que ele jogou no segundo tempo foi uma barbaridade.
Então a gente tem o privilégio de ter o Marcelo jogando com a gente. É muito bonito ver o Marcelo jogar. É lindo. Também teve a reação do Neto aí na expulsão do Felipe Melo. Olha lá. Tá pegando aí, ó, craque Neto. Felipe Melo foi expulso, olha lá xingando de filha da puta e tudo mais. Isso é um absurdo. Safado. Safado. Chamou o juiz de safado. Cássio falou sobre as críticas que vem recebendo. Primeiro que eu me blindo muito, assim. Eu sou um cara que me blindo, me cobro, sou dedicado. Tem gente que fica procurando, já passou a fase, eu já tenho 36 anos, ficar procurando o que as pessoas falam da gente na internet. Cada um tem uma maneira de ver as coisas e não estou falando isso porque estou desdenhando de alguém, todo mundo tem o direito de ter sua opinião, assim, mas eu sou um cara muito focado em ajudar o Corinthians, então não fico procurando matéria, o que estão falando de mim, tento focar no meu trabalho, tento fazer meu melhor. Jogamos no Corinthians, time de massa, time de torcida, quando as coisas não vão bem, todo mundo sabe como é que funciona. Quando vai bem, a gente sabe como funciona também. Então, é um momento que a gente oscilou, é um momento que a gente está na parte de baixo da tabela, está em 13º, tem que pontuar os próximos, mas o mais importante, quando a torcida do Corinthians, no decorrer do jogo e aonde ela vai, ela está sempre nos apoiando. Hoje veio novamente, nos apoiou. Então, cara, eu sempre falei, depois do jogo, se as coisas não vão bem, está no direito de quer criticar, quer vaiar, não tem problema, mas pode ter certeza que domingo o estádio vai estar lotado e a nossa torcida vai estar lá apoiando desde o começo. Se as coisas vão correr bem, mas vamos fazer de tudo para que ocorra bem, a gente consiga uma vitória. A torcida tem o direito de criticar porque paga o ingresso, todo mundo tem direito de ter sua opinião assim, mas não vejo como nada normal para quem conhece e sabe como funciona o Corinthians. E Mano Menezes analisou o atual momento do Corinthians na tabela do Campeonato Brasileiro. Eu penso que, considerando tabela, você tem que pontuar. Tá? Talvez se a gente saísse de São Paulo e você me fizesse essa pergunta antes, nós talvez iríamos considerar o empate um bom resultado, né? Como estivemos com 3-1 no placar, você fica com aquele gostinho de ter cedido uma vantagem que no futebol as equipes já mais estruturadas, mais maduras, não costumam ceder, né? Como é o Corinthians que eu pretendo que seja. Mas existem momentos na temporada, existem momentos de rendimento, existem momentos de confiança. Acho que a gente está começando a recuperar essa condição e pode ter certeza que se continuarmos assim, nesse nível que fizemos a boa parte do primeiro tempo, estamos de novo próximos a voltar a vencer, que é o que a gente quer no próximo jogo na nossa casa. Nós não estamos trabalhando nessa condição de criar uma pressão desnecessária. Nós temos que continuar pontuando do jeito que é necessário a partir de agora, né? Não dá para olhar para trás, o que ficou, ficou. E essa passagem de tabela era uma passagem bem difícil, né? Desde que eu cheguei, a gente jogou com São Paulo no Morumbi, a gente jogou com o Flamengo na nossa casa e a gente jogou com o Fluminense no Maracanã. A gente tem que considerar a passagem, né? E nessa passagem, se você olhar para trás, você vai ver que também se teve dificuldade no primeiro turno. Então a gente analisa tudo, a gente analisa o nível do adversário que a gente enfrenta, a gente sabe que tem momentos que você pontua um pouquinho menos. O que eu trabalho é com rendimento, que é o que a gente pode interferir. Se chegou até aqui, não esqueça de se inscrever, deixar o like. Estou trazendo notícias todos os dias para vocês do mundo da bola. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!